A gente tem essa noite a oportunidade de ouvir algumas pessoas que fazem a obra do Senhor além mar, como a gente costumava chamar antes, né? Então, a gente quer agradecer bastante a presença aqui do Tiago, da Suzana, dos seus filhos, e também as pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos. Estava falando que já foram membros aqui na igreja, que já foram até presbíteros, né? Então, nós uma felicidade muito grande recebê-los aqui nesta noite. Vamos adorar ao nosso Deus juntos. Com palavra de saudação inicial, quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, onde diz: aquele que está sentado no trono e no Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. O texto está nos convidando para nós adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui é chamado de Cordeiro. E vamos fazer essa oração de adoração ao Senhor. Pai amado e querido, queremos abrir, Senhor, este culto para louvor, honra e glória do Teu nome. Tudo que nós fizermos aqui, Senhor, seja para a Tua glória, pois Tu é o único que é digno disso, Senhor, de ser adorado, de ser honrado, de ser louvado, de ser servido. Vale a pena, Senhor, da nossa parte, fazer tudo de forma de sacrifício, desde que seja vivo, santo e agradável a Ti, para Te render, Senhor, é uma adoração verdadeira. Recebe nossas vidas, recebe o louvor que nós vamos prestar aqui, ó Pai, e abençoa, Senhor, este culto, abençoa nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, como luz ilumina nossos caminhos. Que ela seja também o nosso pão, alimentando, Senhor, matando a nossa fome espiritual, também ser a nossa água viva, e vem saciar a nossa sede, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos tudo isso e oramos para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Quero convidar você a ler comigo o texto do Salmo, Salmo 32, versículos 1 a 6. Eu vou ler os textos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A igreja? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo que é perdoso e faz súplicas e tem o poder de condenar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém. Lá no Senhor, no versículo 5 fala: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós vamos ter nesse momento a oportunidade de orarmos ao Senhor, confessar nossas faltas, nossos erros diante dEle, pedir a bênção dEle para que Ele santifique nossas vidas durante todo esse novo ano que se inicia. Enquanto a gente fica em espírito de oração, a gente vai também cantar um cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reinos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço
Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Nós somos carne, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Gostaria de pedir para a semana meio do presbítero da igreja, fazer essa oração de agradecimento e consagração de oferta também, já pedindo a luz do Espírito Santo sobre a vida do Tiago e seus filhos, sua família toda que vai estar, de uma certa forma, vai estar hoje comunicando para nós, a mensagem de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, graças te damos mais uma vez, Pai, diante de ti, diante do teu altar. Agradecemos porque nós tivemos o privilégio de entregar os dízimos, as ofertas. Então, o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos deu saúde, que nos deu trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido, ó Pai, as nossas necessidades. E como coração cheio de gratidão, cheio de louvores também, nós entregamos a Ti, Senhor. Muito obrigada também, Senhor, pela vida do Tiago, por estar falando a Tua palavra para nós, Pai. E realmente, Senhor, Ele esteja falando o Teu querer para os nossos corações. E que essas palavras, Pai, sejam uma palavra de luz, para que nós possamos, Pai, entender mais um pouquinho de Ti, e que nós carregamos nos nossos corações para que nós possamos viver a Tua palavra no nosso dia a dia. Muito obrigada pela família dele, que o Senhor tem guardado também, vivendo de longe. Graças te damos, ó Pai, por esse cuidado também, ó Pai. Muito obrigada, Pai, também. Já agradeço também pela viagem de volta. Que o Senhor tenha esse mesmo cuidado também, ó Pai. E lá, por amor do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Não só os mais antigos vão lembrar da Suzana, né? Mas hoje vocês vão poder não só revê-la, conhecer o Tiago, conhecer os filhos também. Já convido aqui o Tiago à frente. Vão se apresentar melhor e dizer o que eles estão fazendo da vida, né? Para onde Deus está mandando eles. Amém. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui juntos e falar do seu nome, acerca daquilo que o Senhor fez e está fazendo no mundo. Temos a certeza que o teu Espírito Santo está aqui nos conduzindo e entregamos também esse momento de reflexão na sua palavra nas tuas mãos. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma
com o objetivo de preparar aquela igreja, porque ele tinha o desejo de visitá-los, e ele não conhecia a igreja romana, e Paulo, ele está ali no final da sua terceira viagem missionária, ele está em Corinto, e ele recebeu uma oferta dessa igreja para levar a igreja de Jerusalém, e ele já visualizava o final, né? Vamos dizer, Paulo estava planejando a sua aposentadoria, talvez parando ali entre os romanos e vivendo entre eles, e assim ele ia contribuir para a edificação daquela igreja. Enfim, Paulo então estava preparando o coração dos coríntios para recebê-lo, e ele já havia plantado várias igrejas, ele já tinha passado por várias situações, né, na sua primeira e segunda viagem missionária, e Paulo ele escreve essa carta, e ele acaba introduzindo aos coríntios e a nós o que ele pensava acerca de si mesmo. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele dá uma descrição sobre ele como servo, e a palavra que ele utiliza aqui para servo vem de uma outra palavra do grego chamado doulos, e Paulo usou essa palavra doulos em todas as suas apresentações nas outras demais cartas. Toda vez que Paulo inicia falando sobre ele, ele se chama de servo, e esse servo aqui, a tradução de doulos que Paulo utilizou, traduzindo para o nosso vocabulário, significa um escravo comprado pelo sangue do Cordeiro, liberto das cadeias do pecado e da morte, e apesar de ser livre, está cativo ao seu Senhor que o comprou. Quer dizer, Paulo, ele poderia ter escrito àquela igreja de forma assim, a impor o seu título. Ele era apóstolo, ele já havia passado por várias situações, e todos sabiam que o apóstolo Paulo era alguém experimentado na fé, era alguém que já havia então, que já tinha, como se dizer, títulos a serem, títulos de honraria, poderia ser assim dizer, porque por todas essas demais situações que ele havia enfrentado, e ele poderia então dizer para aquela igreja: olha, eu quero visitá-los, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque eu sou Paulo, o grande apóstolo, eu sou alguém que passei por várias experiências, eu já sofri isso, eu já apanhei, eu já naufraguei, tanta coisa já me aconteceu, e vocês não sabem de nada. E por vocês não saberem de nada, ouçam o que eu estou dizendo para vocês, e ponto final. É aquilo que muito comum aqui no Brasil, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o grande Paulo. Você sabe com quem você está falando? Então, olha, vocês não sabem de nada, eu vou fazer algumas coisas aqui, vou entregar essa oferta, e vocês, por favor, me respeitem. Geralmente, a gente ouve as pessoas a falarem dessa forma, né? Mas o apóstolo Paulo, ele se introduz dizendo que ele é um servo, e um servo que reconheceu a sua miséria, um servo que olhou para a graça daquele que o salvou e viu a sua indignidade, a sua imperfeição, em outras palavras, a sua miséria. E ele viu que, por mais que ele fizesse para esse Senhor que o libertou, sempre seria muito pouco, ou quase nada, porque ele foi liberto da escravidão dos seus pecados. E Paulo não era alguém que, eu tenho certeza que vocês estão familiarizados com a história de Paulo. Paulo era um religioso, não era alguém que vivia para o mundo, que vivia perdido, que estava
que eram aquelas pessoas que nós olhamos por aí e dizemos: nossa, será que tem jeito esse daí? Paulo era alguém que estava dentro da sinagoga. Paulo andava com os melhores, com a elite. Não era alguém que estava jogado pelas sarjetas. Ele poderia ser alguém que dizia: eu não mato, não bebo. Matar ele matou, né? Matar ele matou, mas matou em defesa daquilo que ele cria. Mas Paulo era alguém que poderia dizer: eu preciso de salvação por quê? Eu cumpro a regra. Mas ele olhou que mesmo cumprindo todas as regras, todo o padrão religioso do seu tempo, ele estava preso, cativo, morto em seus pecados. E ele introduz dizendo que ele agora encontrou tamanha liberdade que a vida dele não tem outro significado a não ser viver para a glória desse Senhor. E o Ronaldo Lidório vai dar uma introdução nessa questão dessa percepção que Paulo teve sobre ele, dizendo que Paulo encontrou a sua finalidade de vida. A finalidade de vida de Paulo e da igreja como um todo é viver para a glória de Deus. E a sua prioridade, Paulo tinha uma prioridade única na sua vida. Tudo que não estava dentro dessa prioridade era em segundo plano, que era proclamar Cristo aonde ele não foi anunciado. Por isso ele usava de todos os recursos que eram possíveis para anunciar Cristo, trabalhando, evangelizando, proclamando a palavra. Não existia outra prioridade na vida do apóstolo Paulo a não ser proclamar Jesus. Um servo que encontrou que foi justificado gratuitamente pela graça, sem merecer nada, não há mérito nenhum. E é isso que Paulo então nos ensina, que nós, como pessoas que foram encontradas pelo Senhor Jesus, nós somos merecedores da ira de Deus, mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, olhou para mim e para a sua vida e achou graça. E recebemos esse favor para agora vivermos de uma forma humilde, simples, com uma finalidade: glorificar a Deus a todo tempo e proclamar ao Senhor aonde nós estamos. Não existe outro projeto de vida melhor, não existe outra situação para as nossas vidas que nos dê tão satisfeito do que viver para a glória de Deus e proclamá-lo. Eu me lembro, quando nós mudamos para São Paulo, e eu estava conversando com o seu Lorival, e ele me lembrou de uma história, né? Que quando fomos a São Paulo, ele falou assim para mim: olha, vai. A Suzana tinha passado num concurso, e eu fiquei desempregado, e o concurso que ela passou era só lá em São Paulo. E ele disse para mim: vai, tenta, você encara as situações e Deus vai te abençoar. E nós fomos, e realmente Deus abençoou. E eu entrei para trabalhar, fui trabalhar como vendedor naquela loja de shopping chamada Centauro. Não sei se alguns conhecem, tem em Ribeirão Preto, acho que é a mais próxima de nós. E durante um ano eu trabalhei naquela loja, e eu ia todos os dias de ônibus. Eu saía da minha casa às 5:30 da manhã, tomava 2 ônibus para chegar 8:45 no shopping onde eu trabalhava. Foi uma experiência interessante. Eu pegava o Expresso Sardinha, né, lá em São Paulo, que 5:30 da manhã você já vai bem aconchegado, você já não tem problema, você não precisa segurar em nada, você vai bem assim, fofinho, né, que nem os moçambicanos dizem. E eu ia lendo a Bíblia. Naquela época não tinha, estou falando de 16 anos atrás, tá? Não tinha smartphone, não tinha essas coisas. Eu ia lendo a Bíblia quando sobrava um espaço, né? E eu fazia questão de memorizar a Bíblia. E todo dia que eu chegava lá na loja, eu pegava
um pequeno papel, escrevia, era minha técnica de memorizar alguns versículos, né? E colocava no meu bolso, e durante o dia eu ia memorizando aqueles versos, e no final, quando nós tínhamos que ir embora, sair do trabalho, nós tínhamos que ser revistado pelo segurança da loja, toda vez nós tínhamos que ser revistado. E eu pegava aquele papel escrito com um verso bíblico e eu entregava para o segurança, para todos, né? Tinha 3 seguranças e eu entregava para todos eles. Saí da Centauro, 1 ano se passou, e um dia eu estou na minha casa, ainda tínhamos o telefone fixo, né? Toca o meu telefone em casa, e a voz do outro lado falou: quem está dizendo? Eu falei: é o Tiago. E ele falou assim: olha, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Alisson, o segurança lá da Centauro. E eu: paz do Senhor Jesus Cristo? É a paz do Senhor Jesus Cristo, porque toda vez que você entregou aqueles versos bíblicos para mim, Deus falava o meu coração, e há uns 5 meses atrás eu aceitei o Senhor como o meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu estou frequentando uma igreja. E foi interessante porque eu não preguei para ele, eu não fiquei falando palavras de convencimento, eu não fiquei exortando. Eu conhecia a vida dele, eu sabia quais eram os passos que ele dava depois que ele saía da loja. Em nenhum momento eu disse nada para ele, a não ser gentil, cumprimentá-lo, conversar, ouvir as suas mágoas e sentimentos sobre o mundo. As pessoas estão cheias de dores, e nós muitas vezes também entramos no barco de reclamar, e nós não temos tempo para ouvir ninguém. E poucas vezes que eu fiz isso, para aquele jovem, impactou a vida dele, e ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que eu vejo nos nossos dias, nós temos passado por algumas situações, porque nós não temos mais tempo de ouvir a ninguém, nós só gostamos de falar e impor o nosso pensamento. Nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, até porque quem converte alguém não sou eu e nem você, é a pessoa do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós podemos anunciar é que nós estamos aqui para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus faz com que todas as outras coisas na minha vida mudem o aspecto, mudem a direção, mudem a forma que eu reajo a diversas situações, porque agora eu sei porque eu estou aqui. E a outra coisa, quando nós estamos proclamando essa verdade, eu não estou proclamando conhecimento teológico, eu não estou proclamando, claro que isso tem importância, é claro que conhecimentos de academia são necessárias, mas nós compartilhamos a palavra de vida. É ela quem faz com que pessoas se cheguem ao Senhor. Quando tentamos convencer, todas as experiências que eu tive de tentar convencer alguém, mais feriu, mais trouxe dor para mim e para a pessoa do que conversão. Que anunciemos essa palavra da verdade. E eu vejo, conforme o Ronaldo Lidório, 2 problemas culturais que nós temos sofrido nesses dias, que é o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo é essa tendência sociocultural e carnal que nos leva a crer que nós existimos para nossa própria realização. Trabalhamos, nos casamos, estudamos para dizer que chegamos a tal posição social e hoje nós somos pessoas que devem nos respeitar. Quantas vezes agora nas mídias sociais pessoas saem para viajar, saem para fazer as suas coisas, suas festas e as suas comemorações e colocam assim nas mídias: eu mereço isso, eu mereço aquilo. Muitas vezes cristãos colocam isso, e realmente num pensamento
bíblico, cristocêntrico, nós não merecemos nada. Mesmo que você trabalhou, que nem um condenado, como o linguajar do mundo aí fala, né? Nos trabalhamos, nos dedicamos, ganhamos o nosso dinheiro, mas nós não merecemos nada. O que nós merecemos é a ira de Deus, mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, nos salvou e nos transformou. E outro problema social, narcisismo, que é esse desejo desenfreado da busca pela beleza pessoal e do reconhecimento público. Quantas pessoas hoje utilizam das mídias sociais para serem bem-quistos, serem bem vistos? Quantas pessoas hoje, jovens e adolescentes, vivendo em depressão porque fez publicações nas mídias sociais e não tiveram tantos likes, não tiveram tantas curtidas, e isso tem amargurado os dias dos nossos jovens. E eu termino por aqui, então, dizendo como nós vamos pregar essa mensagem. Primeiro, que nós reconhecemos que nós fomos salvos absolutamente pela graça. A graça que nos alcançou, a graça que nos transformou, não para nos fazer prósperos aqui, não para nos fazer então pessoas que têm boa saúde, gozar de boa vida. Pelo contrário, a Bíblia não diz isso. Mas nós estamos aqui para viver para a glória desse Senhor e para proclamar até que Ele venha. Aonde? Aonde Deus nos colocou. Deus colocou cada um de nós em lugares únicos. E isso tenho certeza que vocês já sabem. Cada um de nós aqui somos únicos e precisamos fazer diferença aonde nós estamos. Não para encher templos e prédios de igreja, mas para encher esse mundo da glória de Deus. Existe uma pessoa apenas que deve ser personificada, que deve ser anunciada nesse mundo, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu gostaria tanto, e fazendo de novo menção ao Ronaldo Lidório, que ele diz assim, que se nós falássemos tanto de Jesus, da forma que nós falamos das nossas instituições eclesiásticas, da forma que nós falamos dos nossos políticos, da forma que nós falamos dos nossos status sociais, esse mundo já estaria diferente e já conheceria muito mais o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos use para continuarmos a obra que Ele começou. Amém? Obrigado. Chico Chico Catequise. Canimambo. Oremos. Pai Santo, nós queremos Te agradecer porque o Senhor criou os céus e a terra e mostrou a beleza e a Tua grandeza, Senhor. Te louvamos porque o Senhor se fez homem, viveu entre nós e pagou naquela cruz o preço do nosso pecado. Não ficou morto, ressuscitou e hoje vive. E nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos por podermos nos dirigir a Ti devido à Tua imensa graça por nós. Obrigado por podermos partilhar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, que nos uniu nessa nova aliança. Abençoa-nos como igreja, derrama sobre nós o fogo do Teu Espírito Santo, para que possamos levar essa mensagem àqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Quero já agradecer ao Tiago, a Suzana, seus filhos, por terem estado conosco nessa noite e compartilhar conosco o testemunho da missão que eles estão fazendo, né? Conte com essa igreja para estar orando sempre por vocês, viu? A gente vai estar orando pela viagem de retorno, enquanto estiverem lá, e precisando de alguma coisa, se tiver ao nosso alcance, conte conosco também, para que Deus esteja sempre vos abençoando. Quero agradecer a presença dos que nos visitam nessa noite também. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que Deus tenha os abençoado como eu fui abençoado nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, ó irmãos. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e seu ano de 2022 seja de bênção, de graça, de amor, de conforto e de muita força no Espírito Santo. Assim você usufruindo da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e até a vinda de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.